mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está aqui. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz do Senhor. Amém? Para os que estão aqui, para os que estão em casa. Amém? Eu ouvi os que estão aqui, os que estão em casa eu não ouvi, mas depois a gente dá um jeito de ouvir os irmãos que estão em casa também, dizendo um amém bem forte aí. Glórias a Deus, porque você pode já estar aqui conosco, né, neste momento de culto, de louvor e adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus. É muito bom estar na casa do Senhor, muito bom estar na presença do Senhor, o nosso Deus.
e podendo assim ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e ser edificado através dessa palavra. Domingo também nós chamamos Dia do Senhor. Então é o dia que nós podemos usar desse dia para estar com a família, louvar o nome do Senhor nosso Deus na família e também poder estar pela manhã aprendendo da palavra, à noite na comunhão com os irmãos aprendendo da palavra, né? E assim nos edificando. Não que nos outros dias nós vamos ler a palavra, não buscar aprender do Senhor, mas domingo é um dia todo especial. Que esse domingo tenha sido um dia especial na sua vida e na vida da sua família e possa fechá-lo agora, né? Como nós damos a expressão chave de ouro, você possa fechar o seu domingo com a bênção do Senhor nosso Deus, com a orientação do Senhor nosso Deus sobre a sua vida e assim você partir para uma semana, sabendo que essa semana vai ser uma semana muito abençoada, porque o Senhor é o seu Deus, o Deus que cuida da sua vida, o Deus que lhe abençoa. Feche teus olhos assim como você está, vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos Teus servos. Queremos, ó Deus, curvados na Tua presença, Senhor, diante, ó Deus, do Teu altar, render, ó Deus, as nossas vidas, Senhor, a Ti e consagrá-la para que, ó Deus, ela seja usada para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, Senhor. Olha para nós, Senhor. Contempla, ó Deus, o rosto dos teus ungidos, Senhor, e visita-os com a sua graça, Pai, e recebe o nosso louvor e a nossa adoração neste momento de culto, Pai. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O Salmo de número 113, ele diz assim, Salmo de número 113. O Senhor nosso Deus, Ele é grande, Ele é excelso e Ele é digno de louvores, de glórias e de honra. E Ele diz assim, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, louvai ao Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nosso Deus, pedir aos irmãos que se coloquem em pé. É o hino, o hino do nosso cancioneiro, né? E também no CTP é o 73. Nós não teremos 78, não teremos a projeção hoje, porque estamos com alguma dificuldade aqui na técnica. Mas é bastante conhecido todos os irmãos e nós vamos cantar juntos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor,
conduzir bem seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Amém. Ainda em pé, nós vamos fazer um exercício diferente hoje aqui, né? Eu vou pedir para que você, vou pedir aqui para que o Miguel e a Ana se vire para trás, isto. Né? E agora, como chegaram as duas ali, eu vou pedir para que também o banco do Marcos, Dona Cidinha, o seu primo, se vire para trás. Você vai estar orando pelos irmãos que estão aí na sua frente, que estão de frente com você. E o Miguel e a Ana, mesma coisa com... Né? Aqui também, pedir que vocês dois se virem, vão estar orando pelo aí, seu Paulo, que está aí, né? Depois, aí, isso, a Raquel se vira, vocês vão estar orando pelos últimos bancos ali. Seu Paulo, o senhor é para cá com o Ricardo aqui. Isso, pode ficar aí onde vocês estão mesmo, né? Mantendo o distanciamento, mas só para nós estarmos olhando, né, no rostinho do irmão e orando uns pelos outros, né? Vamos fazer isso agora? Ore por essa pessoa que está aí na sua frente. Abençoa a vida dela, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de toda glória, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque estamos aqui, Senhor Deus, na Tua casa. E, ó Deus, lá em casa também os irmãos estão orando, Senhor meu Deus, e clamando uns pelos outros. E declarando, Senhor meu Deus, a sua soberania sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. Nós, ó Deus, abençoamos aqui o nosso irmão, Pai. Abençoamos, ó Deus, a nossa irmã. Abençoamos, ó Deus, aqueles que estão aqui, ó Deus, cultuando conosco, Senhor. No desejo, Senhor, que a sua graça seja abundante sobre a vida de cada um deles, Senhor. No desejo, Senhor, meu Deus, que, ó Pai, o seu amor esteja presente na vida de cada um, Senhor. E sejam visitados, Senhor, por esse amor. E sejam, Deus, visitados, Senhor, pela gloriosa presença do Teu Santo Espírito. E eles sejam cheios do Teu Santo Espírito, Pai. Se houver tristeza, Senhor, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Se houver, ó Deus, angústia, que caia por terra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Se houver enfermidade, Senhor, nós repreendemos, Senhor, mandamos embora toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus, Senhor, e abençoando a vida dos Teus servos, Senhor, com saúde, com vida e paz, Senhor. Os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão em casa, nós os abençoamos, Pai, e declaramos, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre cada lar, sobre cada família nessa noite, em o nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Glórias, glórias, glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, 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 amém. Pode sentar-se, nós vamos ler o Salmo de número 51. Nos leva a um momento de contrição, isto é, de nos colocarmos na presença do Senhor nosso Deus e olharmos para dentro de nós e falar: Senhor, eu creio que eu preciso mudar em algumas coisas. E o Senhor precisa me ajudar para que eu esteja mudando. 51, do 1 ao 7. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Feche teus olhos por alguns instantes. Peça ao Senhor, se existe alguma coisa que ainda na sua vida tem impedido que a bênção do Senhor seja plena sobre a sua vida,
Que a comunhão com o Senhor seja plena na sua vida. Que Deus possa estar tirando agora. Que Deus possa estar ajudando você a romper com essa cadeia em nome de Jesus. E que você possa se sentir alegre, feliz, perdoado, restaurado na presença do Senhor, o nosso Deus. E que você possa, como diz o salmista, faz-me, Senhor, ouvir júbilo e alegria. Jesus, santo é teu nome, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver, bem dentro de mim. Vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. De mim, quando sondas o meu coração, eis que tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pai, os teus olhos sobre nós nos enche da tua paz. E nós estamos, ó Deus, agradecidos porque nos sentimos em paz conosco mesmo. Porque o Senhor nos restaurou. Nos sentimos em paz com os nossos irmãos, porque o Senhor nos restaurou na comunhão. Nos sentimos, ó Deus, em paz com o Senhor, porque o seu sangue nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados, Pai. E nós nos sentimos bem na tua presença. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos? Vamos colocar em pé? Nós vamos estar cantando Abra os Olhos, Meu Coração. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, mantendo o distanciamento, pode estar colocando aqui na salva. Vamos, louvemos ao Senhor.
Oh, santo, santo é o Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, na tua casa. Nós estamos aqui, Senhor, porque essa semana, Pai, nós temos tantos motivos e tantas semanas de honrá-lo, de dizer o quanto tu és santo. E a tua igreja, Pai, se alegra, Senhor, porque, ó Senhor, tu tem cuidado de nós. Tu tem nos dado saúde, ó Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para o louvor da tua glória. Aleluia. Que você possa exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez. Vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Oh, aleluia, Senhor. Acende o fogo em mim. Oh, aleluia, Jesus. Nos alegramos em Ti, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Pai, nos aquecido com o Teu fogo de amor, ó Pai. Aleluia, que não deixe, ó Pai, em momento algum essa chama se apagar em nossos corações. A alegria que temos da salvação e de estarmos, Senhor, a cada dia Te adorando com as nossas vidas, Senhor. Vai muito mais, muito além de canções, muito além de melodia. É a nossa vida, é as nossas palavras, é a nossa maneira de viver para adorar o Teu nome. Aleluia. Que nós podemos sempre confiar naquele que realmente vive, naquele que reina, naquele que nos guarda, naquele que nos traz a cada dia com saúde a sua presença. Porque é um privilégio tão grande amanhecer e sentir e respirar e saber que Ele é conosco. É o maior privilégio das nossas vidas, é ter o Senhor em nossas vidas a cada dia e sabendo que Ele cuida de ti. Ele cuida do teu lar, das nossas vidas, porque nesse tempo nós estamos totalmente dependentes dessa graça, totalmente dependentes e confiantes que há um Deus que cuida de nós. Aleluia. E confio no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, não, Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, não, não dá. Aleluia. Oh, santo, santo é teu nome, ó Pai. Sem ti não dá para viver, ó Pai, nenhum só momento. E nós estamos aqui como família, como noiva do Senhor Jesus, prestando a ti, Senhor, o melhor que nós temos, Senhor. É tão bom, ó Pai, cada dia, Senhor, nós estamos prestando o nosso culto de adoração, de louvor ao Teu nome. E o Teu Espírito Santo que intercede, e o Teu Espírito Santo que fala à Tua igreja. Ah, Senhor, que privilégio grande. Nós temos o Teu Espírito que aquece os nossos corações, que faz-nos transbordar de alegria na Tua presença. E como diz esse cântico, nós confiamos no Senhor, somente em Ti confiamos, porque Tu és tão grandioso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluias. Glórias ao Senhor. Podem sentar, irmãos. Nós chegamos ao final da primeira carta de Pedro, como nós nos propomos a meditar com os irmãos aos domingos à noite. E hoje nós vamos estar no capítulo de número 5, falando sobre alguns deveres e conselhos para aquela igreja que estava passando por uma situação bastante difícil, como Pedro mesmo disse, uma igreja peregrina, que estava sem um lugar exato para cultuar, uma igreja que era perseguida, mas que os irmãos não desistiam de servir ao Senhor e de estar na presença do Senhor, o nosso Deus, apesar das lutas e das dificuldades. Hoje nós temos essa liberdade, né, tão boa para estar na casa do Senhor. Temos a liberdade de sair com a nossa Bíblia na mão, né, e muitas vezes não usufruímos dessa liberdade, né? Temos a liberdade de falar de Jesus, né, para as pessoas. Se você sair e encontrar com alguém na rua e perceber que essa pessoa não está bem, você falar de Jesus para ela e dizer, olha, posso orar com você? E não vai ter problema nenhum. Nós temos essa liberdade. E tendo essa liberdade, muitas vezes não usamos dessa liberdade. E essa liberdade é tão somente para ser usada para ser bênção na vida das pessoas com as quais nós encontramos no nosso cotidiano, com as pessoas com as quais nós convivemos no nosso cotidiano, e para que elas recebam também essa graça maravilhosa do Senhor, o nosso Deus, nas suas vidas. E aqueles irmãos estavam vivendo, e mesmo em meio às lutas, às dificuldades ali, eles estavam pregando o Evangelho, falando do Evangelho de Cristo Jesus. E relembrando aqui Pedro, né,
Quem era o Pedro? O Pedro aqui é o filho de João, né? O irmão de André, nascido lá em Betânia. Podemos esquecer que Pedro foi casado, né? Jesus orou, né, pela cura da sua sogra. De profissão, Pedro era pescador ou empresário na área da pesca, né? E aqui ele fala, amados irmãos, primeiro com a liderança, depois ele dá uma palavra para os jovens, né? Aí ele fala a respeito da nossa luta, que a nossa luta não é só contra a carne e o sangue, não, no dia a dia ali, né? Contra o império, contra os perseguidores, né? Mas que a nossa luta é contra o inimigo, né? Satanás. E depois ele fala a respeito de como Deus tem tratado as nossas vidas e tem cuidado de nós no dia a dia e nos levado a um crescimento espiritual através daquilo que nós achamos que muitas vezes é luta, é problema, é dificuldade, é algo que está errado. E nós até queremos, muitas vezes, achar que não está certo a gente passar por isso. Como que servo de Deus passando numa situação dessa, né? Como que pode? Eu sou servo do Senhor, mas é Deus que está tratando conosco nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades. Ele que está nos edificando. Pessoas, né, que estão conosco no nosso dia a dia, né? Às vezes você imagina, mas olha só, né, as pessoas não dão tanto trabalho, mas Deus está usando essa pessoa para tratar com você, para edificar a sua vida, para te lapidar, para te tornar melhor, né? Nós aqui sobre a face da terra, nós somos, né, como uma pepita. Se você vir uma pepita, é uma pedra, né, dourada, mas sem brilho, né? Mas aí depois que ela passa, né, pelo forno, né, ela se torna realmente o ouro, precioso ouro, né, que salta aos olhos de todos, né? Mas no início não era assim. Uma pedra preciosa que você, né, vê nos anéis e tudo mais, nos brincos, né? Ela não nasceu assim preciosa, ela foi lapidada para chegar a ser essa pedra preciosa e valiosa. Foi lapidada, né? E assim também o Senhor trata conosco, e assim o Senhor também fala conosco. E Pedro aqui então começa a falar com a igreja, primeiramente com a liderança, né? Primeiramente com a liderança. E ele fala aqui com os presbíteros, mas eu quero que você tome já essa fala aqui dos presbíteros, mas também já para você também, se você tem algum cargo, se você tem um chamado, se você também tem uma atividade na igreja, né? Porque faz parte da vida de cada um de nós, como ministros na igreja de Cristo, né? Nós fomos chamados para vir aqui, sentar nesse banquinho, dar uma aquecida nesse banco, né? E depois ir para a nossa casa e encerrou. Não. Nós somos chamados para servir ao Senhor, aprender, exercitar essa palavra, pregar essa palavra, viver essa palavra. Nós vamos ouvir aqui ele falando a respeito do cuidado de uns para com os outros, né? Então todos nós temos que exercitar essa nossa atividade como cristãos e servir ao Senhor. Bem, vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, eu vou ler todo o capítulo aqui, são apenas 14 versículos, né? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, contudo aos humildes concede
a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, como leão, que ruge procurando alguém que possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos encontramos aqui diante da leitura da Tua Palavra e queremos, a Deus, ser edificados por ela. Por isso, Senhor, fala conosco e orienta-nos, Senhor, e dá-nos a direção e orientação nesta noite, por Jesus Cristo, o Seu Filho amado. Amém. Amém. Amados, ele fala aqui, né, primeiramente, aos presbíteros que há entre vós, e ele diz, como eu também sou presbítero, né? Sobre os presbíteros, quando é citado na palavra do Senhor nosso Deus, depois Paulo vai falar em Tito e Timóteo a respeito dos presbíteros, mas nós não vamos encontrar em algum lugar onde houve a instituição dos presbíteros na vida da igreja, né? Presbítero são os anciãos também da igreja, né? Mas os anciãos não somente em idade, são os anciãos por experiência, que são escolhidos na igreja, que eram escolhidos também naquele tempo, para estar à frente do povo, para auxiliar no pastoreio e no cuidado da igreja que ali estava nascendo. Se nós formos conversar sobre o ministério da diaconia, nós vamos ver lá em Atos 6 que o Senhor ordenou que fosse criado ali, né, a diaconia, que fosse criado ali, instituído ali os diáconos, para que eles pudessem estar trabalhando na área da assistência social, porque havia uma reclamação ali de que as viúvas não estavam sendo atendidas como elas deveriam ser atendidas. Então, reclamaram com os discípulos, mas nós estamos aqui orando e anunciando a palavra, nós não podemos parar para estar cuidando dessa parte social. Então, vocês orem, né, e descubram entre vocês, homens, né, homens cheios de fé, tementes ao Senhor nosso Deus, e que possam ocupar esses cargos, porque nós temos que continuar ministrando a palavra e também aqui na oração. E assim foi feito na ocasião, né, lá em Atos capítulo 6, e eles elegeram os diáconos para aquela ocasião. Mas os presbíteros nós não vamos encontrar em lugar nenhum a instituição dos presbíteros, né? Lá em Atos 11 nós vamos observar que os presbíteros estão reunidos com os apóstolos já. Porque eles já foram líderes, foram se destacando na igreja, estavam ali trabalhando na vida da igreja. Eles estavam ajudando os apóstolos a cuidar da igreja, né? Então nós observamos que não teve essa instituição, mas os presbíteros, né, eram líderes, anciãos da igreja, não somente pela experiência de idade, né, mas também pela experiência de vida na presença do Senhor nosso Deus. Mas de onde surgiu isso, né? Como é que tiveram então essa ideia? Isso aí nós vamos observar também pelo sistema, eles eram judeus, pelo sistema da sinagoga. A sinagoga possuía o sinédrio. Quem era o sinédrio? Eram os anciãos. Os anciãos que cuidavam dessa parte da administração da igreja, dos cuidados da vida da igreja. E como eles eram judeus, eles também conheciam esse sistema e esta forma. Também, mais no Antigo Testamento, nós vamos observar, né, que uma época em que foi instituído também líderes assim, com experiência e anciãos, né, foi quando Moisés estava lá passando por dificuldades no cuidado com o povo, né? E aí então Jetro chega e vê trabalhando daquele jeito.
dia e noite, incansavelmente. Mas, Moisés, você não pode ficar desse jeito. Você deve escolher pessoas, líderes aqui dentro, o povo aí, né? Anciãos, experientes, e eles estarão ajudando você a atender o povo. E Moisés fez isto, e levantou assim anciãos que pudessem estar ajudando ele ali no cuidado com o povo. Então, e depois nós vamos encontrar também lá em Atos 15, o primeiro concílio, quando reúne os apóstolos e também os presbíteros, e eles vão discutir sobre a questão doutrinária da igreja. Então nós vemos que os presbíteros eles surgiram na vida da igreja, os anciãos surgiram por uma necessidade do cuidado pastoral na vida da igreja. E aqui cabe uma observação muito importante para nós, duas. Primeira, Pedro nunca quis para si o título de líder da igreja. Como nós ouvimos dizendo aqui, Pedro foi o primeiro Papa. Não, Pedro não foi o primeiro Papa. Ele não quis isso para ele, ele não aceitou isso para ele. Ele liderou sim a igreja, como Paulo liderou a igreja, mas ele nunca quis essa liderança dessa forma na vida dele. Por que motivo? Porque ele não olhava para ele como apóstolo, estando acima dos presbíteros. Olha o que ele diz aqui, que ele diz aqui, que ele está falando aos presbíteros, né, que estão no meio de vós, como rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Então, Pedro se coloca nem como apóstolo, ele se coloca no nível dos presbíteros da igreja, da liderança da igreja, como que dizendo, eu não sou maior do que nenhum de vocês. Então ele nunca quis isso para ele. E também uma outra observação que cabe aqui é o fato dele já dizer, olha, eu sou presbítero como estes. E ele era apóstolo. Por que apóstolo? Porque os apóstolos foram aqueles que testemunharam Jesus sobre a face da terra, que tiveram uma experiência com Jesus sobre a face da terra. Esses foram os apóstolos. Tanto é que nós vamos observar que os diáconos, né, sempre foram eleitos, sempre foram escolhidos novos diáconos. Presbíteros sempre foram escolhidos mais presbíteros, mas apóstolos você não vai encontrar. Aqueles apóstolos morreram e ali findou o ministério apostólico. E quem continuou cuidando da igreja? Os presbíteros. E que hoje estão à frente da igreja, os presbíteros. Né? Aí vai dizer, mas não tem também o termo pastor, né? Sim, aí nós vamos encontrar os dois tipos, né? O pastor regente e o pastor docente. Os presbíteros que auxiliam na administração e aquele que é responsável pela área do ensino na vida da igreja. Né? Então fica aí para os irmãos esses dois pontos. Pedro nunca quis ser maior que ninguém e nem liderar a igreja cristã. Aliás, ele foi casado, né? Jesus curou a sua sogra. E o ministério apostólico também, ele se encerra com os apóstolos. Essa categoria que depois foram surgindo, os bispos também, né? Tem algumas igrejas, nós vamos conhecer, que elas vão ter bispos, mas os bispos, eles também são os anciãos da igreja, têm a mesma função. Mas nas igrejas reformadas, né, da reforma do século XVI, a maioria delas utilizam exatamente pastor e presbíteros. Pastor é o presbítero docente, né, que ele cuida da parte pastoral e do cuidado com o ensino. E os outros presbíteros ajudam na administração. Mas não existe nenhum maior do que o outro. Somos todos iguais perante o Senhor, o nosso Deus, perante a igreja de Cristo Jesus. Né? Somos todos servos do Senhor, o nosso Deus. E aí então, falando desta forma aos presbíteros, e nós destacando isso aqui, nós queremos compartilhar com os irmãos aqui, né, sobre o que Pedro fala a respeito desse dom do presbítero, dessa função do presbítero, né, desse trabalho do presbítero na vida da igreja. E ele diz o seguinte, lá no versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, desde
aquele tempo até hoje, a função dos presbíteros é pastorear o rebanho. Cada um dentro da sua missão, dentro do seu chamado, mas a função dos presbíteros é cuidar do rebanho, né? E naquela época, quando Pedro está falando para uma igreja que está passando por um momento muito difícil. Havia perseguição, né? Os irmãos não tinham exatamente um local para se reunirem. Então eles necessitavam de muito atendimento, de muita atenção. E quem fazia isso eram os presbíteros da igreja. Ah, mas como é que eles faziam isso? Eles se dedicavam só ao cuidado da igreja? Não, como hoje. Presbítero docente, no caso, pastor, eu ganho para trabalhar para a igreja durante toda a semana. Mas os presbíteros que estão junto comigo, que compõem o conselho, eles têm o trabalho deles e são presbíteros, me auxiliam também nesse ministério, nesse pastorado. Por quê? Porque isso não é alguém que queira ser, alguém que escolheu ser. Isso é chamado, isso é vocação. Ninguém pode simplesmente, não, eu quero ser presbítero agora porque eu gosto desse ministério, acho bonito esse ministério. Não, isso não é para aqueles que acham bonito o ministério, que acham bonito liderança ou qualquer outra coisa. Isso é para aqueles que são chamados pelo Senhor, porque eles são chamados para pastorear. E pastorear o que é? Pastorear é cuidar, pastorear é andar junto, pastorear é orientar. E olha o que Pedro diz aqui, né? Não por constrangimento, mas espontaneamente. Ah, estava lá na eleição, não tinha ninguém para ser eleito, aí eu acabei sendo eleito, né? E aí eu assumi. Não, Pedro está dizendo, olha, não pode ser por constrangimento. Não pode ser uma indicação de pessoas que acharam que você merece, que você deve ser, né? E agora você está exercitando esse ministério porque você foi colocado ali para realizar esse ministério. Pode ser dessa forma, né? Precisa ser espontâneo, alguma coisa que brota, sabe de onde? Lá de dentro, do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você se sente chamado realmente para esse ministério. Depois ele disse também que, não por constrangimento, mas espontaneidade, como Deus quer. Olha só, é o que Deus quer. E aí, nós sempre perguntamos, temos que perguntar isso no nosso dia a dia, né? O que Deus quer para a minha vida? O que é que Deus tem para a minha vida? Qual é o meu ministério, né? Porque nós precisamos estar fazendo aquilo que Deus quer e não aquilo que nós achamos que devemos fazer ou que gostamos de fazer, né? É pela vontade do Senhor, porque vamos servir ao Senhor nosso Deus. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados antes. Então, duas coisas aqui importantes também, né? Como dominadores dos que vos foram confiados. Né? Você não é dono do rebanho, né? O rebanho é do Senhor Jesus Cristo. Você foi simplesmente colocado ali para conduzir esse rebanho que é do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos, né, infelizmente, em algumas partes, né, ganância. Sou pastor por causa do status, sou pastor por causa das finanças, né? E quantos que nós conhecemos por aí que tem pastoreado realmente, que tem a instituição por causa do aspecto financeiro? São pessoas que são pastores, mas que não têm cheiro de ovelha. Por quê? Porque eles não convivem com o rebanho, né? Eles não convivem no dia a dia com o rebanho. Se você for na igreja, você não vê o pastor, né, no meio das ovelhas, né? O pastor, ele vai lá, prega e sai pela porta dos fundos, ou de helicóptero, no seu carro, muitas vezes até blindado, né? E vai embora para sua casa. Estão preocupados com financeiro. Estão só preocupados usando a igreja como um negócio.
E existem muitos, porém nós não citamos nomes, porque isso não faz parte da nossa ética. Mas é bom que os irmãos estejam observando isso aqui, porque eles não são maiores do que os presbíteros que estão no nosso meio. Tanto os presbíteros que fazem parte da administração da igreja, quanto os presbíteros que ensinam na igreja. Então por que eles têm que ter essa diferença? Me lembro de uma vez que eu fui num congresso, o pastor estava pregando, uma pessoa muito conhecida, mas ele falou o seguinte: olha, eu estou aqui pregando, mas a hora que eu descer daqui do púlpito, eu quero andar no meio de vocês, quero, se vocês quiserem, me abraçar, tudo bem, mas por favor, não venha me bajular não, porque eu sou igual a vocês. Mas tem uns que você não tem nem acesso, né? Vai você querer falar com ele, né? Vai você querer pedir uma oração para ele. Não, tem 10 guarda-costas ali impedindo que você chegue perto do homem, né? Nem Jesus foi tão cuidado, né? E teve tanta segurança quanto esses. Pedro está dizendo aqui que os presbíteros, né, precisam pastorear, né, de boa vontade, não pelo salário, mas pela obra do Senhor nosso Deus, não como dominadores, né? Eu não posso fazer isso porque o pastor da minha igreja não deixa. Espera um pouquinho. Eu não posso ir porque o pastor da minha igreja disse que eu não posso. Espera um pouquinho. Você é ovelha de Cristo Jesus? Ou você é ovelha do pastor da sua igreja? Você é ovelha de Cristo Jesus? Ou você é ovelha de algum homem sobre a face da terra? Pedro nos exorta a respeito disso. E aí ele alerta aqui, ó: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa de glória. E ele diz que quando Jesus voltar, né, esses vão receber a imarcessível coroa de glória, juntamente com o seu rebanho, que foi cuidado e conduzido para a salvação e para a vida eterna. Então, amados, esse ensinamento é muito importante para nós esse tempo. Não é? Quando nós olhamos e vemos uma igreja dominada, pastores, líderes que se acham acima dos outros. Existe um patamar ali, né? Primeiro você vai ser líder de louvor, depois aí você vai ser líder de uma equipe, aí depois você vai ser diácono, depois você vai ser presbítero, depois você vai ser pastor, também, se assim for. Nós somos todos servos do Senhor. Não importa se você está aqui à frente ensinando, ministrando a palavra, e tem aquele irmãozinho que o ministério dele é intercessor. Você nem o vê. Você nem sabe que ele tem esse ministério. Mas nós somos todos iguais em Cristo Jesus. E cada um tem o seu ministério. E presbítero precisa ser presbítero, precisa ser cuidador de ovelha. Precisa ter amor pelas ovelhas, precisa querer estar junto, cuidando, atendendo, amparando, orientando. E depois no final ainda fala: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, né? Agora na pandemia não pode, né? Esse tempo agora de jeito nenhum, né? Mas ele já orientou: tem que ser com carinho, tem que ter carinho com as pessoas. Depois ele fala a respeito dos jovens, né? Essa palavra também de Pedro parece que é própria também para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Ele diz assim, igualmente aos jovens, vocês jovens, sede submisso aos que são os mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos de humildade. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? De relacionamento. E aí, de repente, até o ministro da educação fala alguma coisa, né? E já é levado para um outro lado, né? Completamente distante daquilo que ele pensa, daquilo que ele imagina, mas ele falou. Porque hoje não existe esse respeito, né? Dos mais jovens com os mais velhos. Os pais hoje têm uma dificuldade para ensinar, para educar os seus filhos. Os filhos se acham no direito de confrontar os pais em toda e qualquer situação. Às vezes é um menininho, né? Tem lá 5, 6 anos, já está questionando as ordens do pai e da mãe.
Só que ele fica até não sei quantos anos dentro da casa do pai e da mãe, dependendo do pai e da mãe, mas se acha no direito de questionar o pai e a mãe. E ele está falando também a respeito da igreja. Quantas vezes, né, os mais moços não ficam questionando os mais velhos, os mais experientes da vida? Quantas vezes nós não queremos questionar por que a igreja canta tantos louvores e não canta hinos? Por que o nosso culto não pode ser diferente? Por que o nosso culto não pode ser um culto para jovem e o outro culto para os idosos? Está dizendo, jovens, você precisa aprender uma coisa: submissão. Isso faz parte, se você é cristão, faz parte da sua vida, aprender a ser submisso. Aprender a ser obediente, respeitar os mais velhos, cuidar dos mais velhos, usar de humildade. Sabe por quê? Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste àqueles que confrontam. Deus resiste àqueles que se acham alguma coisa, que querem dizer que têm os seus direitos e buscam os seus direitos a qualquer custo, desrespeitando os outros. Estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas idosas perderam valor. É lógico que hoje nós temos, né, internet, Facebook, as redes sociais todas aí, né, à disposição do jovem, do adolescente. Então ele não tem muito tempo, né, para sentar e conversar com o pai, com a mãe. E para conversar então com os avós, né, bater um papinho com os avós, é difícil, não dá tempo. Eu dou glórias a Deus porque no meu tempo não tinha Facebook, né? Não tinha celular ainda. Então nós amávamos quando vinha, olha o nome dele, né? Quando viu o Mané Francilino lá no sítio para nos visitar. E o Mané Francilino gostava de contar histórias. Então o que é que acontecia? Quando sabia que ele estava na casa da minha avó, todos iam para lá no entardecer, porque nós íamos ficar lá ouvindo as histórias. Com os nossos avós, né? Quem teve essa vida, compartilhou com os avós, cozinhou com os avós, aprendeu a fazer pão, aprendeu a fazer rosquinha, né? Aprendeu a conversar, aprendeu a descobrir as coisas da vida por intermédio dos avós, por intermédio das pessoas mais experientes. Pedro está falando aqui a respeito daqueles jovens lá naquela igreja que estavam começando na fé, que eles precisavam aprender, né, a ser submisso aos idosos, a respeitar os mais velhos, que eles estavam chegando para a igreja, mas que eles não podiam transformar a igreja de uma hora para outra do jeito que eles queriam, que eles precisavam aprender com os mais experientes, aprender com os mais velhos e ser submisso a eles. Hoje, dependendo do jeito que você falar, é perigoso a gente levar para o conselho tutelar. A gente diz, não, você faltou com respeito comigo. Você faltou com respeito comigo. Você não pode falar desse jeito comigo, porque eu tenho meus direitos e você vai parar no conselho tutelar. Mas isso não é bíblico. Pode estar lá no Condeca. Pode estar lá no Estatuto. Mas não é bíblico. Pode ser lido de maneira que as pessoas usem dessa forma, mas não é bíblico. A orientação, jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Deus não aceita, né? Resiste àqueles que usam da soberba. E aí ele continua, né? Para com o Senhor nosso Deus, ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Temos que aprender o caminho da humildade.
E quando nós aprendemos esse caminho da humildade diante de Deus, nós andamos em humildade diante de Deus. E aprendemos também a andar em humildade diante das pessoas. Aquele que é soberbo diante das pessoas, ele tem soberba também diante de Deus. Mas aquele que é humilde diante do Senhor nosso Deus, nós temos certeza que ele também é humilde diante das pessoas, né? E aí ele diz, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não fique ansioso por coisa nenhuma. Jesus nos ensina, não fique ansioso por coisa nenhuma. Deixa Deus cuidar da sua vida. Tenha humildade suficiente, né? Vamos usar o termo aqui. Tenha humildade suficiente para reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Tenha humildade suficiente para reconhecer que Deus pode sim cuidar de você, que Deus pode suprir cada uma das suas necessidades, que Deus pode te conduzir em segurança, que Deus pode te dar salvação, que Deus pode te dar vida eterna. Tenha humildade para confiar no Senhor e saber que Ele tem o melhor para a sua vida e que Ele está te conduzindo pelo caminho que Ele tem para você. Mas muitas vezes nós falamos com Deus, eu não aceito isso para a minha vida. Mas quem é você para dizer que não aceita isso para a sua vida? Lance diante do Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Não andeis preocupados por coisa alguma, assim diz a palavra. Precisamos olhar para Jesus. Então, Pedro olha para aquela comunidade e diz, olha, aprendam a confiar no Senhor. Aprendam a confiar no Senhor. Aprendam a entregar tudo nas mãos do Senhor, porque as perseguições virão mesmo. As dificuldades virão mesmo. Aprendam a colocar tudo nas mãos do Senhor. E depois ele diz assim, e olha, e o que está acontecendo aí, não fique olhando vocês só para Nero, não é para o Império Romano, para os soldados que vêm aí perseguir vocês, né? Por aqueles que vivem questionando vocês por causa da fé que vocês têm, pela maneira com que vocês vivem. Não fiquem olhando para essas pessoas e querendo brigar e lutar com essas pessoas, não. Porque a sua luta, como diz o apóstolo Paulo, né, não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades. Você precisa ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual, que o que está rodeando aí, o que está rondando a sua vida, não são pessoas, mas sim o inimigo, sim o diabo, sim Satanás. Sede sóbrios e vigilantes na área espiritual, na oração, na comunhão com o Senhor nosso Deus, para Deus dar discernimento para você não tratar gente como diabo. É preferível você tratar o diabo como gente do que tratar gente como diabo. É preciso tratar com amor. É preciso tratar com zelo, com cuidado. Porque quem usa as pessoas é o inimigo. Quem faz essas coisas na mente das pessoas é o inimigo. E Pedro diz, olha, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele é seu adversário, ele é meu adversário, né? Como uma vez alguém comentou, né, que ele estava diante de uma pessoa que estava endemoniada, e a pessoa olhou para ele e falou, eu não gosto de você, né? Foi claro que o diabo não gosta de mim, claro que você não gosta de mim. Ele não gosta do servo do Senhor, ele odeia realmente, né? Ele é o nosso adversário número 1 da minha vida, da sua vida, da nossa alma, do nosso ser. Está doidinho para te ver tropeçar a qualquer momento, a qualquer hora. Ver uma palavra sair da sua boca que desagrada ao Senhor. Ver você num lugar onde você não deveria estar. Colocar pensamentos na sua cabeça, ele não conhece pensamento, mas coloca pensamentos lá na sua cabeça que você não queria pensar. Você fala, meu Deus do céu, como é que veio parar isso aqui? Né? Mas é que ele conhece, ele sabe das suas falhas, sabe das suas dificuldades, e ele lança essas coisas. E aí você tem que dizer, Senhor, isso não me pertence mais. Sai para lá, que isso não me pertence mais. Né?
nem na minha cabeça, nem nos meus olhos, nem nos meus ouvidos. Isso aí não me pertence mais. As investidas que temos na nossa vida é a investida do inimigo, porque ele está como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja bem, ele está muito bravo. Não é um leão, mas está como um leão. E aí o que ele diz? Olha, diante dessas lutas, diante das suas dificuldades, resista firme na fé. Fique firme na sua fé, diga não e permaneça no Senhor. Diga não e confie no Senhor. Diga não e olhe para a palavra do Senhor nosso Deus. Porque não é só você que está passando por essas lutas, as quais você está passando. Ele diz assim, olha, irmãos, no mundo todo, né? Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Todos os cristãos não estão deitados em berço esplêndido, não estão vivendo uma vida tranquila. Somos testados, somos provados, somos questionados durante a nossa vida toda, amados irmãos. E depois ele diz, lá no verso número 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos fará aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso que você está passando, as lutas que nós temos, tem esse objetivo. Nós não vamos ficar livres de lutas aqui sobre a face da terra, não. Se você quiser, né, olhar para a nossa sociedade, às vezes você vai ver pessoas, servos de Deus, estão passando por lutas terríveis. E algumas pessoas que não servem o Senhor, que fazem coisas erradas, que estão com a vida em paz e tranquilidade. Mas nós não fomos chamados mesmo para essa tranquilidade. Nós fomos chamados para a batalha aqui sobre a face da terra. E tudo aquilo que nós passamos, acha você isso grande, pequeno, forte demais para você? Não é. É o Senhor que tem permitido para lhe aperfeiçoar. Você vai ficar bom em alguma coisa, né? E como é que você fica bom? Como é que um jogador de bola, como é que ele fica bom? Treinando. O atleta, como é que vai? Treinando. Como é que Jesus vai te aperfeiçoar? Treinando você, mas com quem que você treina? Você treina contra o inimigo. Meu Deus do céu, mas Senhor, é muito adversário, muito forte, mas é com ele mesmo que eu estou treinando, porque eu quero te aperfeiçoar. Ah, mas Senhor, mas está muito difícil. Não, mas espera, você vai ficar bom nisso ainda. Por quê? Porque você está lutando contra alguém forte mesmo. Mas o Senhor quer te aperfeiçoar e quer te firmar. Você vai ser uma pessoa firme na fé, convicta na fé. Ninguém vai mais te iludir. Ninguém vai mais te enganar. Porque você está firmado ali na palavra, vai te fortificar e fundamentar. É isso que Deus quer para a nossa vida, é isso que o Pedro está falando que Deus queria para a igreja em questão. E para concluir aqui, amados irmãos, ele diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo, resumidamente, exortando, testificando de que, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Essa é a genuína graça de Deus, o de passar por problemas, de passar por dificuldades e permanecer firme, porque é a graça de Deus que está conosco, que nos capacita e nos dá condições para crescermos, sermos aperfeiçoados, estarmos firmados e fortificados na palavra do Senhor nosso Deus, e o inimigo não tem poder contra as nossas vidas, e nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não tem. Venha o que vier, tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí então ele fala a respeito da igreja, né, que está também lá na Babilônia, e também sobre Marcos. E aí recomenda, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, paz
a todos vós que achais em Cristo Jesus. Fazemos parte dessa família de Cristo Jesus. Fomos chamados para viver dessa forma como Pedro nos ensina aqui, e para vivermos em vitória. Eu deixo aqui com você, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado da sua vida. Feche teus olhos. Vamos cantar o barquinho? Eu vou orar enquanto prepara o Josué, prepara-nos cantar o barquinho. Eu acho que os irmãos sabem decor. O vento balançou o meu barco em alto mar. O medo me prendeu e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me atendeu, por isso estou aqui. Vamos orar primeiro, depois vamos estar cantando esse louvor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. Estamos aqui, Senhor, como igreja Tua, Senhor. E queremos, Deus, te servir como presbíteros na Tua casa, Senhor. Queremos, Deus, olhar para os Teus servos presbíteros e vê-los, Senhor, debaixo da Sua maravilhosa graça, Senhor, te servindo em espírito e em verdade e fazendo, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Olha, ó Deus, pelos nossos jovens, para que eles sejam, ó Deus, humildes e que eles, ó Deus, estejam submissos, ó Deus, aos mais velhos, não, ó Deus, questionando, não confrontando, mas, Deus, com humildade, Senhor, para que, ó Deus, eles recebam da Sua graça também. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, não permita, Pai, que estejamos carregando fardos pesados, Senhor, sobre os nossos ombros, mas que possamos lançar, Senhor, diante do Senhor toda a nossa ansiedade, para que o Senhor possa continuar cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o inimigo, ele está rondando, Senhor, meu Deus, ele está rodeando ao nosso derredor, Senhor, mas não pode nos atacar, Senhor, não pode nos alcançar, porque a Sua graça é grande para conosco, Senhor, e nós sabemos que através das lutas, das dificuldades do dia a dia, nós somos, ó Deus, aperfeiçoados, somos firmados, somos fortificados, Senhor, para o louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, ó Deus, visita, Pai, a Tua igreja nesta noite, o Teu povo nesta noite, Pai, e permita, ó Deus, que nós possamos sair daqui com essa certeza, que o Senhor está conosco, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor nos colocou como servos Teus para o Teu serviço e que nós não vamos desanimar, que nós não vamos parar, nós vamos continuar anunciando o Teu Evangelho, Pai, e sabendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, mas eles já estão derrotados por intermédio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Amém, amém, aleluia, Jesus. Amém, Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Ou mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém, amém. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Irmãos, os nossos avisos, os cultos nós temos
Agora, quarta-feira, tarde da bênção, né? Online, se alguém quiser presencial também, os irmãos podem estar aqui. Na quinta-feira, nós temos as reuniões que estão suspensas, mas alguns irmãos estão fazendo alguns encontros, né, promovendo alguns encontros. Eu quero convidar o conselho para nós conversarmos sobre as quintas-feiras, uma reunião com o conselho na quarta-feira. Talvez seja só online essa reunião, porque parece que nós estamos tendo dificuldade para alguns irmãos que não podem vir, aí nós fazemos todos online. Mas é para decidirmos sobre quinta-feira se há condições de nós nos mobilizarmos de alguma maneira para que as reuniões estejam acontecendo, presencial ou presencial online, mas de forma organizada e toda quinta-feira acontecendo, né? Também na sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração. Essa sexta-feira é o pastor Lucas, né, lá de Macatuba, que estará ministrando nessa sexta-feira. Ele estará fazendo também aqui da igreja, que os irmãos possam estar participando nessa sexta-feira também na reunião de oração. Nós estamos precisando de intercessores para o Movimento Nacional de Oração da IPI do Brasil. Se você é intercessor, né, e tem esse privilégio de orar durante 1 hora, pelo menos por dia, nós estamos montando, é uma vez por semana só, mas você dar 1 hora de oração por semana, não importa o horário, pode ser durante o dia, pode ser de madrugada, porque nós estamos montando 7 torres de oração, uma torre para cada dia, 24 horas por dia de oração, né? Para que tenha gente orando 24 horas por dia, né, durante toda a semana. Só que você vai orar 1 hora só por semana, né, se você decidir participar. Mas a igreja vai ter, né, gente orando 24 horas por dia durante 366 dias do ano, 365 dias no ano. Se você puder orar durante 1 hora, você recebe depois, né, por intermédio do WhatsApp também, a pauta da reunião, pelos motivos pelos quais você deve estar orando. E nós vamos iniciar nessa terça-feira agora 33 dias de jejum e oração pela Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. Vai ser especificamente por Agudos, porque no mês de outubro, mais exatamente dia 15 de outubro, nós vamos completar quantos anos? Oi? A IPI de Agudos vai completar quantos anos? Eu não estou ouvindo por causa da sua máscara, né? 115. É 1905. A IPI nacional é 1903. E a IPI de Agudos é 1905. Então, 115 anos. E nós queremos, né, consagrar as nossas vidas ao Senhor. A partir de terça-feira nós começamos, né? Eu vou estar postando no grupo da igreja a meditação do dia, e para você estar orando pela nossa igreja. Se você puder, faça um jejum durante esses 33 dias de alguma coisa, não precisa ser total, não, de alguma coisa, não, propósito para que Deus esteja abençoando a nossa igreja Presbiteriana Independente de Agudos, né? Eu vou consagrar a minha vida durante esse período agora, para que a igreja de Agudos seja edificada, né? E cresça espiritual, física, em número de pessoas também, conhecimento da palavra, né? Nós precisamos, nós queremos, ainda que estemos distantes, né, mas ver esses bancos cheios, né? E também ver os irmãos fervorosos na oração e no serviço e na obra do Senhor, o nosso Deus. Então, quarta-feira temos a reunião do conselho, e na terça-feira já iniciamos. Se você quiser, vai estar lá no grupo do WhatsApp, né? O motivo por que você deve estar orando, também um texto para que você esteja lendo e participando assim desse período de jejum e oração. Amém? Para você contribuir na igreja, tenha o salvo aqui todo domingo, mas também você pode estar depositando, né, na conta da igreja. Nesse tempo de pandemia, nós damos graças ao Senhor nosso Deus, porque os irmãos, ainda que não estejam participando nos cultos nas igrejas, mas a fidelidade, né, é uma coisa que você pratica independente do lugar, do tempo, das suas necessidades, né? É uma coisa que você faz porque você é fiel,
né? Como eu disse aqui para os irmãos, né? Aquele jovem que é temente ao Senhor nosso Deus, que é submisso a Deus, ele vai se submeter a outra pessoa, mas se ele não tiver temor a Deus, ele não vai ter humildade suficiente para se submeter a outra pessoa, né? E assim também, a mesma coisa do cristão, a fidelidade, né? Independente se ele vem na igreja, se ele não vem na igreja, a contribuição, a fidelidade dele continua sendo a mesma, porque é para a glória do Senhor nosso Deus, é para o louvor do nome do Senhor nosso Deus, é para a edificação da igreja sobre a face da terra, é para a manutenção da igreja sobre a face da terra, é para a obra do Senhor, o nosso Deus. É por isso que nós nos mantemos fiéis e nós agradecemos aos irmãos que têm se mantido fiel ao seu dízimo, sua oferta, e a igreja assim tem continuado e seguido em frente. Nós temos tido investimento, né? Para poder fazer tudo isso aqui, tivemos que fazer investimentos, né? Mas Deus tem suprido a igreja em todas as suas necessidades, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E esse é fruto da fidelidade dos irmãos, que são fiéis ao Senhor nosso Deus, né? E por isso são fiéis à igreja. Mas aqueles que não são fiéis a Deus, eles não vão ser fiéis à igreja de jeito nenhum, né? Mas aquele que é fiel ao Senhor, ele continua sendo fiel à igreja. Que Deus continue nos abençoando para que sejamos fiéis, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vitória. Fidelidade a gente vive, igreja a gente vive no nosso dia a dia. A obra do Senhor é a obra do Senhor no nosso dia a dia, em todos os momentos, em todas as horas. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos estar orando neste momento pela salva. Se você tem algum pedido de oração, coloque diante do Senhor nosso Deus. Se você tiver algum pedido para colocar na salva, depois, a hora que você estiver saindo, escreva lá. Nós não estamos nos aglomerando, mas estamos, né, saindo rapidamente, mas dá tempo você escrever o seu pedido de oração aí. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais este momento em que o Senhor nos concede, em que nós estamos aqui, Senhor, nos despedindo deste momento de culto, deixando, Senhor, meu Deus, este local em que o Senhor preparou para nós ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados através dela. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nós ouvimos a Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque aqui nós aprendemos a Sua palavra. Agora, Senhor, nós só pedimos, Senhor Deus, que aquilo que nós ouvimos, Senhor, o Senhor nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor, para que este mundo, Senhor, seja melhor. Não porque, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos, mas porque o Senhor tem mudado as nossas vidas. O Senhor tem nos aperfeiçoado a cada dia. O Senhor tem nos firmado na Tua palavra a cada dia. O Senhor tem nos fortificado e nos fundamentado na Tua palavra, e por isso nós temos resistido a todas as lutas, as dificuldades, as investidas do maligno, porque nós lançamos diante do Senhor toda a nossa vida, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o inimigo não tem poder contra as nossas vidas, porque o Senhor já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário por intermédio de Jesus Cristo. E nós abençoamos, ó Deus amado, agora cada um dos pedidos, Senhor, que se encontra nessa salva, Senhor, tanto a nível, ó Deus amado, da igreja local quanto da igreja nacional. Nós abençoamos cada um desses pedidos, Senhor. Aqueles que estão enfermos, nós abençoamos com saúde, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão passando por lutas e dificuldades, Senhor, quer sejam elas, Senhor, Deus, relacionamento, quer seja o Deus emocional, quer seja o Deus espiritual, quer seja o Deus financeira, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, e abençoamos a vida dos Teus servos, Senhor, com a Tua bênção, Pai, a bênção que traz a paz, a bênção que traz a alegria, a bênção que traz a prosperidade, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Pai, nos hospitais, que o Senhor esteja visitando nesse tempo de Covid, que o Senhor esteja visitando e dando, Senhor meu Deus, ó Pai, a bênção da cura, Senhor meu Deus, da saúde sobre eles. Nós oramos, Senhor, agradecidos, Senhor meu Deus, pela vida daqueles que já venceram o Covid, em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor dê livramento, Senhor meu Deus, para os Teus servos, para os Teus filhos, em nome de Jesus. Abençoa os médicos, enfermeiras, enfermeiros, médicas, Senhor, que estão à frente, Senhor, o pessoal da limpeza, Senhor, o pessoal que está, ó Deus, preparando a alimentação,
que o Senhor esteja cuidando deles, Senhor, e livrando-os, ó Deus, de todo mal, Senhor, e guardando-os, ó Deus, para que eles permaneçam firmes, sabendo que tem um Deus que guarda, que ampara, que dirige, que orienta, um Deus que nos sustenta com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Abençoa, Deus, aqueles que estão no serviço da saúde, Pai, no dia a dia, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que estão trabalhando já, Senhor, meu Deus, no dia a dia, Senhor, e eles não podem, Senhor, meu Deus, ficar em casa, Senhor, mas eles estão enfrentando no dia a dia, que o Senhor dê a sua bênção e guarde os livres de todo mal e de todo perigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque a tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Pai, mas nós cremos e colocamos nossa vida no teu altar, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos sustenta, Senhor. Olha, Deus, pelos nossos irmãos que estão aqui na igreja, olha, Deus, pelos nossos irmãos que estão lá em casa, Senhor. Coloca os seus anjos acampados ao redor de cada um deles, Senhor. Os seus anjos, ó Deus, acampados em cada cômodo da casa, Senhor, para guardar, livrar de todo mal, de todo perigo, Senhor. E que, ó Deus, a mesma fé que nós exercitamos aqui na igreja, é a mesma fé que eles exercitam lá em casa, porque eles estão na tua presença, Senhor, por fidelidade, Senhor, por temor e por amor ao seu evangelho, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Um abraço virtual para você, um forte abraço, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome de Jesus, e uma boa semana.